A última pergunta, ela é uma pergunta mais da casa, vamos dizer assim, né? Que diz respeito à questão do objetivismo como sistema aberto ou fechado. Quem vem de fora, não conhece muito histórico, daqui a pouco vai achar um pouco estranha a pergunta, mas eu acho que a gente consegue explicar. Então, existe uma disputa, digamos assim. A Ayn Rand, ela morre em 82, né? E após a morte dela, existe uma controvérsia que surge entre continuar expandindo o objetivismo. Então, algumas pessoas acham, elas ainda estão vivas, algumas pessoas acham que o objetivismo é única e exclusivamente o que a Ayn Rand disse, e outras pessoas acham que o objetivismo é uma filosofia, vamos dizer assim, viva, e que está sofrendo mutações. Então, apesar da Ayn Rand ter morrido, quem quiser escrever e expandir o objetivismo, ou corrigir o objetivismo, etc., etc., essa pessoa pode fazer, e este conteúdo continuaria fazendo parte do objetivismo. Então, são essas duas perspectivas. Agora, o que é importante entender é que objetivismo é aquilo que a Ayn Rand disse que era a filosofia dela. Então, assim, o que ela disse nos livros dela, nos artigos que ela escreveu, nas palestras que ela deu, e dos cursos que foram dados, que ela aprovou, ela disse, isto é a minha filosofia. Talvez o melhor exemplo seja o curso de 1976, do Leonard Peikoff, que aborda a filosofia objetivista, como um todo, como um sistema. Aquilo que a Ayn Rand aprovou, disse, isto faz parte da minha filosofia, isto é consistente com as minhas ideias, isso é o que faz parte do objetivismo. Agora, isso significa que a filosofia terminou? E a resposta é não. Mas o objetivismo terminou. Como a Ayn Rand morreu, não existe mais nada que a Ayn Rand possa dizer sobre o objetivismo. Que aqui seria engraçado a gente pegar aqueles Ouija board, né? Fazer uma comunicação com outros espíritos e aí perguntar, ó, Ayn Rand, isso daqui, será que isso Tu daqui acha pode estar que... fazendo? Né? Então, isso não existe, porque não dá para se comunicar com espíritos. E esse Então, fato eu na verdade nunca entendi, até para fazer um adendo, para mim isso não deveria ser motivo de um conflito, porque nada te impede de expandir, entre aspas, o objetivismo nas aplicações que Rand daqui a pouco simplesmente não teve a oportunidade de tratar. Por exemplo, não tem como eu toda, dizer assim, toda o que o Rand controvérsia, achava do Bitcoin. exato, toda controvérsia está entre aspas. Isto. Esse é o problema. Porque algumas pessoas acham, né, livros baseados na filosofia objetivista continuam sendo escritos ainda hoje e vão continuar, eu espero, durante muito tempo. Ou seja, existem vários intelectuais objetivistas que escrevem livros aplicando o objetivismo. Mas essa é uma aplicação da filosofia e não a filosofia em si. A filosofia em si são os princípios que a Ayn Rand determinou e nos exemplos que ela deu de aplicação, aquilo ali entra como essa perspectiva que o objetivismo tem nessa determinada ideia, né? Pensando em algumas questões de guerras, o que ela escreveu sobre o Apolo, né? Sim. A Lua. Então, essa é uma linha meio tênue entre o que é objetivismo e o que não é. É tênue no sentido de parte da motivação das pessoas que queriam continuar expandindo o objetivismo e dizendo, não, eu posso continuar expandindo a filosofia, parte dessa motivação era de poder eliminar o objetivismo. Era dizer, o objetivismo é aquilo que qualquer pessoa que se diga um expert no assunto possa dizer. Então, é por isso que isso foi uma ruptura muito grande dentro do movimento. É muito grande, assim, as pessoas estão em campos diferentes, elas formaram organizações diferentes, elas não se falam. Sim, é uma E divergência se muito tornou grande. uma divergência bem grande e não precisava ter sido assim, né? Eu não estava Eu lá não... para saber como foi. Sim. Não, mas eu digo, e aqui, claro, a gente vai falar teoricamente que a gente não participou do evento, mas justamente uma coisa não impede a outra, né? Eu posso usar, e o objetivo realmente de Rand a criar essa filosofia
era que fosse realmente uma ferramenta para viver na Terra, não é? Então, esse foi o objetivo dela. Então, eu vou viver na Terra com os meus propósitos, com o meu uso da filosofia na minha vida cotidiana, que é diferente do teu. Mas a filosofia continua a mesma. Agora, você vai usar para suas coisas, eu vou usar para as minhas, tendo como objetivo, ao final das contas, viver bem na Terra, alcançar a felicidade. E nesse sentido, não tem este problema, né? E também, se você quiser criar uma nova filosofia e chamar de outra coisa, e que ela tenha elementos do objetivismo, também não tem problema nenhum. Mas eu também considero até de uma parte, eu considero até imoral você pegar emprestado um nome para definir uma coisa que não fui eu que criei, vamos supor que tivesse sido eu não acho certo isso. Eu criei aquilo. Se é completo, se está incompleto, se foi bom, se foi ruim, aquilo é o Mateus, criado pelo Mateus. E o que vem depois vai ser criado pelo Ricardo, pelo João, e está tudo bem. Mas não mexe no que eu criei. Né? Exato. Então, é perfeitamente né? Os problemas da filosofia que não foram respondidos pela Ayn Rand, eles continuam lá. Existem N problemas filosóficos que ainda nós não temos uma resposta para eles, ou não existem livros sobre o assunto, etc., ou respostas definitivas. Então, a filosofia continua existindo. Existem problemas filosóficos que continuam necessitando da solução. Um deles, que a Ayn Rand comenta que no final da vida dela ela estava estudando, era o problema da indução, no certo sentido de como ela faz uma teoria mais sofisticada da indução. E até foi uma das coisas que depois o Leonard Peikoff trabalha na década de 90. Então, assim, a filosofia, como área de estudo, ela continua expandindo. Né? Mais coisas continuam sendo escritas, mais verdades vão sendo descobertas. Mas essas verdades, elas não fazem parte do objetivismo. Então, é perfeitamente plausível que a pessoa ela concorde com o objetivismo e ela também concorde com outras ideias que vieram de outros autores, de outros pensamentos, de outros pensadores, desde que essas ideias não entrem em conflito, né? Que uma ideia não seja uma contradição da outra. E hoje nós acabamos comentando, por exemplo, da área da psicologia. De fato, a aplicação da filosofia, o impacto da filosofia na psicologia também é uma área de estudos muito rica. Já tiveram diversos autores há muito e há pouco tempo também que discutem qual é o funcionamento da nossa psicologia, os nossos comportamentos, a relação das emoções com a nossa razão, e tudo isso deve ser feito e deve ser expandido sempre que possível. Né? E também o grande fato é que nós não, no sentido de que nós não temos certeza eu pelo menos desconheço alguém que conheça a filosofia objetivista em tamanha profundidade que ele possa então explicar todos os pontos e dizer exatamente como funciona tudo nos mínimos detalhes. Acho que até a própria Rand, na questão da epistemologia, ela escreveu um livro chamado Introdução à Epistemologia Objetivista. O que significa? Que é uma introdução, não é um tratado, não é um documento fechado. Ela também estava nesse processo. E ela queria que nós, como objetivistas, também fizéssemos esse mesmo processo de descoberta, de aplicação. Então, não tem problema nenhum em aplicar. O problema é chamar coisas pelo nome que elas não são. Exatamente. Sim. Acho que esse é um esclarecimento bem importante.